Ok? Ok, fácil, hein? O acordado não sai caro, né? O combinado não sai caro. Então, combinado desde o início. É isso. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão vendo? O slide não. Dá para ver, sim. Sim. Ver se eu consigo. Eu acho. Eu tenho que encerrar, eu acho que eu consigo fazer a tela inteira, pessoal. Se eu compartilhar a tela inteira. Só para aumentar. Parei a apresentação. Deixa eu fazer de novo. Agora. Ok, agora vocês vão ver a minha própria tela. E vamos ver lá. Ok, entrou em tela cheia? Tudo certo? Sim, sim. Pronto, pois bem, o que a gente viu a vez passada, se vocês lembram, foi a gente estava querendo resolver a equação chamada equação do calor. Era uma equação diferencial parcial, primeira equação diferencial parcial que a gente tem contato nesse curso. E aí eu tentei resolvê-la via o método chamado separação das variáveis. Né? E separação das variáveis era porque esse método tem esse nome, porque a gente tentava buscar uma solução, uma função de U de x, né? X a variável espacial e t a variável temporal, que fosse escrita como uma função só de x vezes uma função só de t. Aí a gente buscava soluções dessa forma, a gente terminou vendo que ela deveria, cada uma delas deveria resolver uma equação diferencial ordinária. A gente resolveu essas equações. Em alguns casos a gente não tinha soluções não triviais, as soluções eram só zero. E aí a gente viu um caso particular que tinha soluções não triviais, um número infinito de soluções não triviais, que eram funções que dependiam, eram de seno, uma coisa de seno π vezes x sobre L, onde L era um comprimento, um número positivo, vezes um n, o n natural, inteiro positivo. Né? E aí a gente se perguntou se a soma dessas funções ainda era uma solução, e ainda, se a soma for finita, a teoria de equações lineares implica diretamente que isso continuava sendo solução. E aí a gente escreveu a soma infinita, e eu disse a vocês que a soma infinita continua sendo solução, a gente não vai provar aqui isso, vocês precisam aceitar, foge do escopo desse curso, é no curso mais avançado que se mostra isso, mas foi mais ou menos isso que a gente fez a vez passada. Agora, e aí aquela série desse tipo, que foi uma série, agora eu vou escrever mais geral, se vocês lembrarem, a gente tinha uma série lá ao final da última aula, que era a soma de n igual a zero até infinito de termos dessa forma. Tá certo? Bn constantes vezes seno de n px sobre L. Tá? De fato, você tinha também produtos com exponenciais quando você incluía a função temporal. Mas o que eu quero tratar principalmente agora são essas funções, né, dependendo só da variável x, que vai ser a variável espacial para a gente. Tá certo? Então, séries de Fourier são séries desse tipo, que envolvem termos constantes vezes seno de n px sobre L, n aqui é um número, né, portanto, n igual a zero até infinito. Claro, n igual a zero até infinito implica que esse termo aqui é zero no n igual a zero. Né? E constante vezes cosseno de n px sobre L e mais um termo constante, tá certo? Que funcionaria como, digamos, o cosseno zero. De fato, da bandeira como está escrito aqui, eu podia ter iniciado só em n igual a 1, tá certo? Não está errado aqui, mas tem uma duplicidade de termos constantes, tá certo? Porque quando n igual a zero, isso aqui dá a zero, quer dizer, o termo constante aqui seria a 0 sobre 2, mais esse a zero aqui. Então, vocês podem ignorar esse n igual a zero aqui, tá certo, pessoal? Quando for dar uma olhada nos slides, considera esse n igual a 1, que o termo constante já está aqui, um erro de digitação nesse caso. Bom, mas essas são séries do tipo série Fourier, tá? E o que a gente vai precisar para as próximas aulas, que é o que eu vou resumir hoje, então essa aula de hoje é bem curtinha, para que vocês olhem e revisem para a próxima aula vocês acompanharem, tá? São propriedades das funções periódicas, tá certo?
Então, funções desse tipo, primeiro, são periódicas, com período fundamental 2L sobre N. Lembrem que funções periódicas são aquelas que se repetem a cada período, tá certo? Em outras palavras, uma função de x mais o período é igual a função de x, quer dizer, f de x mais período igual a f de x. Período fundamental é o menor número, né, para o qual isso funciona, porque se você tem uma função periódica, múltiplos do período ainda vão ser períodos. Tá? Isso é coisa que vocês viram no ensino médio. Né? Essas propriedades são chamadas de ortogonalidade dessas funções, que quando você integra de menos L a L, cosseno de n πx sobre L, vezes cosseno de m πx sobre L, isso dá zero, sempre que m é diferente de n. Tá? E isso dá exatamente L quando m é igual a n. Analogamente para o seno, seno com seno de m πx sobre L e n πx sobre L, isso dá zero sempre que m for diferente de n, e dá L quando m for igual a n. Tá? E quando você tem cosseno e seno, isso dá sempre zero, não importa quem seja o m e n. Tá certo? É chamado de ortogonalidade porque isso lembra, e realmente isso tem a ver, de fato, né? Quando você tem, olha isso aqui como se fosse um produto interno. Isso aqui multiplicado produto interno com essa função aqui, que seria um vetor num determinado espaço vetorial de funções, tá certo? Mas, e esse é o ponto. Tá? Então, elas são sempre zero quando m for diferente de n. Tá? Você pode ver isso aqui, integração direta, tá certo? Eu sugiro que vocês façam como exercício para casa, mostrar mesmo, integrar, fazer a conta, vai ser um bom exercício, tá? Verificar que isso aqui é verdade. Ok? Pois bem, então, usando esse tipo de propriedade aqui, veja só o que você pode fazer. Suponha que você tem uma série desse tipo, tá? E mais uma vez eu escrevi sempre, ao invés do zero aqui, bota n igual a 1, tá certo, pessoal? N igual a 1, já que o A0 já está aqui. Tá? Suponha que você tem uma função desse tipo, uma função dada por uma série desse tipo, isso aqui tudo convergente, tudo funciona bem, digamos assim. Muito bem, aí note, se a função for escrita assim, escolha um m fixo, um número natural fixo, tá certo? Você tem aqui toda essa zona, escolha um m, e aí olha essa expressão e faça o seguinte, multiplique os dois lados dessa expressão por seno de m πx sobre L e integre de menos L a L. Os dois lados. Ok? Aí veja só o que você obtém. Desse lado de cá, você vai obter integral de menos L a L de f de x vezes seno de m πx sobre L. Do lado de lá, você vai ter seno de m πx sobre L, esse m é fixo, multiplicando cada termo desse. Tá? Eu já vou fazer outra hipótese, como eu falei, isso aqui converge de maneira muito boa, e por muito boa eu quero dizer que integral da soma é a soma das integrais, certo? Então, vou trocar a ordem de integração com soma, aí isso aqui vai ficar, do lado direito vai ficar integral de menos L a L, de A0 sobre 2 seno, mais soma de n igual, lembra que aqui é n igual a 1, tá? Lembra que aqui tá errado, n igual a 1. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou corrigir aqui, vai ser rapidinho, pessoal. Vou parar para não ficar repetindo isso. Isso aqui eu corrijo rápido, tá? Vou fazer o seguinte, melhor corrigir isso aqui, só um momento, tá? Não. Aqui. Professor, Pode falar. é sempre que quer dizer, não é sempre, mas qual é a condição para que eu possa trocar a soma do somatório com a soma do integral? A condição técnica é que a série convirja uniformemente. Tá certo? É uma série de funções que convirgem uniformemente. Ok. Mas eu realmente não sei nem se vocês tratam disso, não lembro se tratam disso em cálculo 3, quando vem em séries, porque você só vê séries numéricas, né? Séries de funções, aí tem uma coisa mais, um pouquinho mais forte, que é que elas convirgem uniformemente, tá certo? Que é o que acontece naquelas séries. As únicas que vocês veem como série de funções são a série de potências, né? Aquelas convergem uniformemente. Série de Taylor, é aquela Isso. outra com nome estranho. Pelo menos dentro do raio de convergência, do intervalo de convergência, na parte interior. Tá certo? Mas isso geralmente se trata num curso um pouquinho mais avançado. Tá? Mas é isso, tecnicamente é isso. É que,
Basicamente é que a convergência não depende de qual x você está pegando na função. Moralmente é isso. Tá certo? Mas para explicar direito precisa ter mais uns detalhes técnicos. Tá certo? Deixa eu tirar só tudo onde tem soma, eu acho que aqui. Professor, Pode falar. aproveitando que o senhor está corrigindo, eu tenho uma duvidazinha das aulas passadas. Quando eu estou com a transformada inversa de uma função, aí eu chego na transformada. Eu posso ter para ela duas transformadas. Não sei se eu estou usando os termos certos de falar. Eu entendi. Duas transformadas inversas, né? Porque eu vi um exemplo do Todas as livro. condições que a gente tem, teoricamente, não. Porque eu estava vendo uma questão do livro, e ele fez por aquele termo que usava um fatorial, que tem um termozinho lá que ele dá com fatorial, e eu fiz pelo seno multiplicando. E bateu as duas. Eu vou ver se Mas não são próxima aula. iguais? Não. A Mas bateu, transformada, como é que você diz bateu? tipo assim, a transformada inversa deu. Agora, quando eu chego à transformada de Laplace, uma estava dando com fatorial, com o termo com fatorial, outra que tem o seno. Não, eu acho que tem alguma coisa errada, então. Eu vou ver se eu consigo trazer ela na próxima aula, para perguntar ao Tá senhor. bom. Tá bom, eu acho que tem alguma coisa errada. Pois é, pessoal, acho que eu corrigi ali onde estava, então voltando aqui, ó, agora eu botei n igual a 1 para evitar essa coisa. O termo constante já está aqui, tá certo? Todos os outros termos têm cosseno e tem seno. Então, como eu estava falando, a gente tem essas propriedades aqui, tá certo? Pois bem, eu estava aqui, eu estava nessa expressão, eu estava multiplicando por seno de m pi x, e m é fixo, tá? É arbitrário, porém fixo. Um número natural, fixo. Multipliquei esse lado, e integrei de menos L a L. Multipliquei esse outro lado, integrei de menos L a L, troquei integral pela soma, tá certo? E só terminando de responder a sua pergunta, quando a soma é finita, não lembro quem foi que perguntou, quando a soma é finita, você sempre pode trocar a soma com integração, tá certo? O problema é quando a soma é infinita. Quando a soma é infinita, a série precisa convergir uniformemente, a série de funções, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu troquei a série, né? Estou supondo que isso converge bem, né? Suficiente para isso. E aqui fica integral de menos L a L a zero, seno de m pi x, integral de soma n, cosseno de n pi x, m pi x, e aqui bn, seno de n pi x, m pi x. Pela propriedade anterior, que está aqui nesse slide, ó, isso aqui é tudo zero, a menos quando m igual a n, tá certo? Isso aqui é tudo zero, isso aqui é tudo zero. E esse daqui também dá zero, que vai ser uma constante, vezes integral de menos L a L de seno de m pi x sobre L. Seno é uma função ímpar, integral de menos L a L dá zero. Então, o único termo que resta de toda essa conta aqui vai ser o termo BM, que é quando o n foi igual a esse m fixo que a gente começou, vezes o valor dessa integral, que é L nesse caso. Em outras palavras, a gente conclui que BM vezes L é igual a essa integral, ou, em outras palavras, BM é igual a 1 sobre L, integral de f de x vezes o seno de m pi x sobre L. Resumindo, o que eu acabei de provar aqui é que se f é dada por essa expressão, então, necessariamente, os seus coeficientes, aqui, Bn, são dados por essa expressão. Não tem outro jeito, certo? Se f é aquela expressão ali, dado por aquela série, os Bm têm que ser dados por essa expressão. Analogamente, se você multiplicar, ao invés de multiplicar, escolhe um m fixo, ao invés de multiplicar por seno de m pi x sobre L, você multiplica por cosseno de m pi x sobre L, essa expressão, você obtém que os AN são dados por uma expressão fixa, que é essa expressão bem aqui. Tá certo? Essas são chamadas fórmulas de Euler-Fourier. Em suma, repetindo, se f é dado por essa série Fourier, necessariamente os ANs e BNs são dados por essas expressões. Professor, Pode falar. em prova a gente vai precisar colocar toda a demonstração ou já pode ir direto para BM e AM? Não, é como eu digo, você precisa entender isso aqui como funciona, porque pode ter alguma questão que você vai fazer que você precisa entender isso, mas o que eu estou interessado é se você consegue fazer o método, entendeu? Se você consegue eventualmente aplicar esse negócio. Não estou muito preocupado em demonstração. Agora,
É importante que você entenda. Em outras palavras, se você só decorar a expressão, falta um pouco. É importante que você entenda. Mas não quero que você saiba, sabe? Você perguntar, demonstre isso aqui a partir disso aí. Não quero que você saiba isso tudo, mas é bom que você entenda. Tá explicado, mais ou menos? Tá, mais ou menos. Eu fiquei não muito confiante. Pois é, então... Então é melhor, estude tudo. Entenda tudo muito bem. Ok, vamos lá. Analogamente, como eu falei aqui. Pois bem, e essas são as fórmulas de Euler Fourier. Pois bem, vamos lá. Aqui deixa eu botar de novo. Perdi de novo essa coisa de onde é que eu colocaria. Eu sei porque é. Eu estou no Tech Shop. Mas vamos assim mesmo, então não vou botar em tela inteira, não. Vou continuar aqui. Tá dando para ler assim tranquilo, né? Tá quase aí a tela toda, né? Muito bem. Sim, professor, tá dando para O ler. teorema que é importante é que garante a convergência das séries, tá certo? De Fourier. Então, dado uma função, reais, sob essas condições técnicas, quer dizer, f e sua derivada são seccionalmente contínuas, quer dizer, contínuas por partes, né? E os saltos são sempre finitos, né? Nas descontinuidades. E nesse intervalo. E fora desse intervalo, ela é contínua não, porque ela tem saltos, né? Pode ter saltos, provavelmente vai ter saltos, mas é periódica com período 2L. Tá certo? Então, a série de Fourier de F. E o que é a série de Fourier de F? Você dá F, calcula esses coeficientes AM, calcula os coeficientes BM, que estavam aqui em outro lugar, aqui, né? E escreve a série. Então, essa série, quando você escrever, faz esse cálculo, escreve essa série, ela é convergente. E nos pontos onde F for contínua, tá certo? Ela é igual ao valor de F. Certo? Note que aqui eu estou dando F sob certas condições e estou construindo a série de Fourier associada a ela. Tá certo? E aí eu estou dizendo, olha, nos pontos onde ela é contínua, essa série que eu construo dessa forma é exatamente igual ao valor de F. Mais ainda, nos pontos onde ela é descontínua, onde tem um salto, o valor dessa série é o valor da média dos valores nos saltos. Em outras palavras, está aqui embaixo, aqui. Para cada ponto, de fato, essa série converge para os limites laterais das funções, quer dizer, a média entre os limites laterais. Limite de x quando x tende a x0 menos de f, mais limite de x quando x tende a x0 mais de f. Nos pontos x0, onde ela é contínua, isso aqui é igual a fx0, isso aqui é igual a fx0, isso dá 2f de x0 sobre 2, que dá fx0, que foi o que eu escrevi acima. Onde ela é contínua, isso é f de x. Ok? Professor, eu tinha caído, a energia aqui caiu do nada, mas eu tinha escutado a sua resposta. Que foi... ok, tudo bem, tá certo. Foi aquela anterior, né? Perguntando sobre a demonstração. Certo, Obrigado. certo. Exato, ok. Ok, pessoal? Pois bem. Então, agora, a única coisa mais que eu quero escrever, isso aqui também, isso aqui vocês sabem desde cálculo 1, mas eu vou revisar, porque a gente vai usar bastante, que é uma função, função par e função ímpar sabem desde o ensino médio, né? Uma função é par quando f de x igual a f de menos x para todo x, e é ímpar quando f de menos x igual a menos f de x para todo x. Produto de funções pares é par. Sugiro também que vocês façam isso. Escrevam, basta escrever. Suponha que duas funções são pares. Calcula quem é f de x, f de menos x vezes g de menos x. E vê que isso vai ser f de x vezes g de x, tá certo? Produto de ímpares também é par. E o produto de par e ímpar é ímpar. Tá? Sugiro que vocês façam como exercício, também é um bom treino. Tá? E aí, mais ainda, vocês sabem isso aqui desde cálculo 1, quando vocês aprenderam a integrar, é que quando f é par, integral de menos L a L de f é 2 vezes integral de 0 a L f. Tá? E quando f é ímpar, é integral de menos L a L, quer dizer, no intervalo simétrico, com respeito à origem, de f, isso aqui dá 0. Tá? Essa aqui é a contribuição, o gráfico entre 0 e L está acima, né, do eixo x, o gráfico está abaixo, o eixo x, as áreas são iguais, um com sinal diferente. Né? Mesma coisa aqui. Tá certo? Como é que vocês sabem, então, desde também cálculo 1. Aí, outra coisa e aí segue disso aqui, se a função f é ímpar, então
quando você escreve AM, os coeficientes de Fourier de f do cosseno, né, por aquelas expressões de Euler-Fourier, isso vai ser 1 sobre L, integral de menos L a L de f vezes o cosseno. Tá? Mas se f é ímpar, como o cosseno é par, f ímpar vezes uma função par, isso vai ser uma função ímpar. Integral de menos L a L de uma função ímpar é zero. Em outras palavras, se f é ímpar, todos os coeficientes de Fourier que multiplicam os cossenos, os cossenos são zero. E os coeficientes de Fourier que multiplicam os senos são dados por 1 sobre L, integral de menos L a L, f vezes seno. Tá? Mas como o f é ímpar e o seno é ímpar, o produto é par e, portanto, isso aqui é igual a 2 vezes integral de 0 a L de f de x cosseno de mpx sobre L. Analogamente, se f é par, resultado análogo, só que, claro, com a correção equivalente, que é, quando f é par, os BM é que são zero, porque f par vezes uma função ímpar, isso aqui vai ser uma função ímpar, isso aqui dá zero, e f par vezes o cosseno que é par, dá uma função par, portanto, essa integral, 1 sobre L, é 2 vezes a integral de 1 sobre L, integral de 0 a L, f cosseno de mpx sobre L. Tá certo? Revisa importantíssimo. Pode falar. Ali no BM, quando o f é ímpar, não é 2 sobre L, integral de 0 a L de f de x seno de x? Porque está escrito cosseno. Isso, exatamente. Está errado. Aqui é o f de x e tal, eu vou logo corrigir. Quando f é ímpar, né? F é ímpar, logo corrigir, dá 2 vezes, tá aqui é seno, né? Vamos ver se eu fui no lugar certo. Conhecem esse programa aqui que eu uso? Estou descobrindo agora. Isso aqui é chamado LaTeX. Escreve assim, L-A-T-E-X, como LaTeX. É o a mesma LaTeX eu linguagem conhecia, mas... usada no AVA, né? O AVA você pode, exatamente. Por isso que eu uso o AVA, porque eu escrevo aquelas questões para ficar mais legais, eu escrevo o código de LaTeX, sabe? Mas isso é a linguagem muito usada para publicar coisa em área técnica. Né? Então, matemática, física, eu acho que muita gente usa também. Não sei se engenharia, como é. Aí, realmente, matemática, sem dúvida, isso aqui é a linguagem padrão. Eu conheci LaTeX, mas eu não sabia que dava para fazer meio que slides assim com LaTeX, não. Para mim é só documento. Dá para fazer muita coisa mesmo. Esse pacote chama... Tem muita coisa. LaTeX realmente é uma coisa, tem muita coisa. Chama Beamer. Uma classe de documento que aí faz